Né? Muito obrigada, bom dia. Para os idosos também, né, que estão nos ouvindo, doutora? Com certeza. Bom dia, Marlene, bom dia, Milena, rádio ouvintes da Sorriso FM. E, em especial, bom dia a todos os meus idosos e todos os vovôs e vovós da cidade. Maravilha. O convite foi feito principalmente para a doutora, porque tivemos aí no domingo, né, o Dia dos Avós comemorado, a data que não pode passar batida, né, doutora? Verdade. É uma data que a gente sempre reserva para estar por aqui falando um pouquinho deles, né? Não só dos idosos, mas do papel dos idosos do nosso meio. Vamos lá falar um pouco então desse novo papel, porque com tanta inovação dessa sociedade, né, as coisas vão mudando e até eles se adaptam. O que se pode dizer desse novo vovô, dessa nova vovó no mundo hoje? Nós já falamos isso em outros momentos, mas precisamos reforçar. O perfil dos idosos mudaram, né? Quando a Marlene começou ainda dizendo que quase na melhor idade, hoje em dia, quando vemos pessoas, gente, 60, 70, 80 mais, é surpreendente como eles estão ativos, como estão independentes e autônomos, né? Então, esse papel dos idosos na sociedade mudou e mudou também o jeito de ser avó. Então, hoje a gente tem avós e avós que conseguem aproveitar a rotina dos netos, brincar junto, dividir parte de tecnologia, e aí pensar no papel e abrir a caixinha de que os avós precisam estar no papel deles. Vovô e vovó, eles têm que ser só vovô e vovó. A responsabilidade de assumir os netos, de cuidar, tem que ter assim bastante limite entre o papel dos pais e o papel deles, para que tudo aconteça da forma que seja digna e próspera para eles, para não criar uma sobrecarga, onde é preciso ter, na verdade, só uma convivência, uma relação intergeracional, uma troca. Então, tudo isso deve ficar bem claro em relação aos avós. E esse benefício vem a partir, inclusive, dessas limitações, o benefício que eu digo dessa relação de vovô e vovó com os netos e vice-versa também, né? Com certeza. Essa interação intergeracional traz muitos benefícios. E aqui eu citaria, inclusive, benefício motor e cognitivo. Tem alguns idosos que dizem assim, eu não consigo fazer atividade física porque tem as atividades e cuida do neto. Daí eu até digo para eles, o fato de cuidar dos netos precisa de fazer ainda mais atividade de força para conseguir sentar no chão, brincar de um brinquedo, pegar quando é necessário, sem maiores dificuldades. Então, é muito importante essa relação. Por exemplo, jogos. Como os idosos se beneficiam do quebra-cabeça, jogo de montar e por que não essa brincadeira deles juntos? E é até interessante no consultório, no AME, quando a gente vai começar o segmento, né, que tem a identificação do paciente, onde precisa saber quem chegou ali, nome, idade, o que faz, onde nasceu. Quando chega a pergunta, tem netos? É impressionante, o sorriso de todos abrem. Para a gente entender que, às vezes, sendo vovô e vovó, é a chance que eles têm de ressignificar o passado, porque muitos, quando foram pais, Marlene, Milena, né? Eles só conseguiram trabalhar para propiciar a vida para os filhos. Era necessário, não tinha muito o que fazer naquele momento. Então, eles curtem mais os netos, né? Muito e aí, bom. cabe aos filhos estabelecer esses papéis e deixar avô e vó curtir os netos, porque ambos se beneficiam, né? Tanto os netos quanto os avós. Maravilhoso. Essa parte que ela fala aí, Marlene, sobre os avós curtirem melhor os netos, né? Muitas vezes os filhos questionam, mas meu pai não fazia isso com a gente, né? Mas é justamente o que você disse, né? Eles não tinham esse tempo, né? Hoje eles já têm esse tempo, né? Enquanto era tudo ao mesmo tempo, trabalhar, né? Dar conta de casa, dar conta do serviço e ainda educar os filhos, né? Exatamente. E quando se torna avô, já tem uma etapa que já foi cumprida. Eram outros tempos, tudo era muito mais desafiador, né? Eu tenho até uma amiga daqui de Sorriso, inclusive, ela disse, eu queria muito ser neta da minha mãe. Não a filha, a neta. Mas eu vejo isso até dentro de casa, né? Minha mãe hoje é avó aos 61 anos, como ela aproveita. E tudo bem nós filhos olharmos para isso com carinho e não com raiva. Porque quando formos avós, vamos ter a mesma sensação de que poderíamos ter aproveitado mais, ter brincado mais, ter curtido mais, mas o nosso tempo às vezes não permite. Então, sair dessa culpa, mas ao mesmo tempo observar isso e deixar essa interação entre avós e netos. E entrar no meio também, porque não uma brincadeira de 3 gerações? Todo mundo sai ganhando, né? Com certeza.
Doutora, envelhecer de forma bem-sucedida, isso é importante também. A senhora já falou sobre a importância da atividade física, mas o que mais nesse aspecto? Porque é preciso, de fato, se cuidar. Ser avô, ser avó é maravilhoso, só quem Sim, é já sabe, né? com E certeza. quem não é ainda está querendo, né, experimentar isso, mas o que é importante nesse aspecto? Primeiro, Marlene, eu gostaria de falar desse termo. Antes se falou muito, no passado, em envelhecimento saudável. Eu acho que é algo que vale a pena a gente desmistificar um pouquinho essa palavra. Porque o saudável sobrepõe a ausência de doenças. E hoje a gente sabe que dá para envelhecer com várias doenças crônicas desde que estejam em controle. Então a gente trabalha mais esse termo, envelhecimento bem-sucedido. Porque o envelhecimento e a longevidade, ela pode acontecer de forma bem positiva. Se você, mesmo que tenha alguma doença, por exemplo, hipertensão, diabetes controlado hoje traz qualidade de vida. Sim. Então, para ter esse envelhecimento bem-sucedido, repetindo o que eu sempre falo para os idosos e para as famílias, o básico precisa ser feito. As medicações, o tratamento das doenças são muito importantes, mas sabe o que é muito básico? Comer bem, comer comida de verdade, não só o que enche, mas o que nutre. Eu brinco com eles assim, ó. Um prato de macarrão enche, mas ele não nutre, igual um prato de arroz, feijão, carne, salada, proteína. Então, ó, alimentação saudável, atividade física, e abrindo essa caixinha da atividade física para os idosos. Tem gente que fala muito para mim, doutor, eu caminho todo dia. Importante demais. Mas indicação para os 60 mais, para a gente evitar aquela doença que chama sarcopenia, que é fraqueza muscular, precisa escolher uma atividade de força. Se for para escolher uma atividade para fazer, claro que tem pessoas que têm restrição, então procure o seu médico para saber qual a indicação. Sim. Mas dentre as de força, musculação, pilates, hidroginástica, tudo isso ajuda no envelhecimento. Então falamos de alimentação, atividade física, hidratação adequada. Precisa de água para tudo, para o rim, para o intestino, para não ter tontura, para a pele. Então, assim, benefícios da água aí, de longe, indiscutível. Dormir bem, Perfeito. uma boa noite de sono, ela repara a mente, a cognição, ela te traz um dia próspero. E uma das questões que eu coloco também é fazer o que se gosta, estar perto de quem ama. Quando nos tira o que gostamos, a nossa identidade se esvai e junto vem a sensação de inutilidade. Então, a nossa identidade está nos nossos gostos, no que a gente gosta de fazer, de quem a gente gosta de encontrar. Então, eu acho que isso acompanha qualquer tratamento medicamentoso. Vamos analisar em termos de saúde para avisar essa parte mental, doutora. Vamos lá. Essa parte de saúde mental, Marlene, hoje eu queria puxar um pouquinho a orelha até dos idosos, porque alguns deles não convivem com os netos e ficam no comodismo. Ah, o filho não deixa, é difícil de ir até eles não vão até mim. Então, aqui eu queria o seguinte convite. Os netos que convivem com os avós desde a primeira infância e quando é bebê, quando tem 2, 3, 4, 5 anos, é função desse vô e dessa avó aproximar. E porque até a criança lá não consegue ir até eles. Sim. Então, às vezes, eu tenho algumas queixas de, ninguém me vê, porque não vão me visitar. Mas, assim, para os idosos que são funcionais, e a maioria deles são, vá até os netos e crie esse vínculo na primeira infância. Que aí depois fica muito natural esse neto e essa neta querer ir até o avô e o avó. Tem saudade cuidar. do vovô. E aqui, um recado para os pais também, que são os intermediários. Às vezes me dizem assim, doutor, podia falar para os pais como que a gente precisa criar os filhos para ter respeito pelos idosos. A palavra educa, mas o exemplo arrasta. Não tem como dizer para esse pai e para essa mãe, crie seu filho para cuidar de você no futuro. Seu filho está vendo o que você está fazendo com seu pai e com a sua mãe. Exato. Então, cuidar dessas relações dentro de casa é a gente cuidar da sociedade, porque esse filho que dentro de casa se levanta para o avô e para a avó sentar, que vai receber na porta e ajuda, pega a bengala. Pede bênção. Pede bênção, fala senhor e senhora. Na hora de se servir, serve primeiro o avô e a avó, ou deixa eles se servirem, escolherem o lugar na mesa. Esse básico está se perdendo, né? Outro dia eu estava até reparando e vendo os ônibus, né, da cidade. Antigamente, não sei para vocês, mas eu ainda peguei essa fase. De dar ou ceder o lugar. A gente ficar sentado. E o idoso em pé. De pé. Então, esse básico, a gente não pode se perder. Mesmo porque, quando a gente olha em números, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente,
aumenta-se muito o número de idosos, já não tem gente para cuidar de todo mundo. Então, essa criançada que está vindo vai cuidar de nós. E não só cuidar, eu acho que precisa ensinar o respeito para eles dentro de casa. E a importância, né? Porque com esse avanço tecnológico que tem ido a passos largos, o que tem acontecido? Algumas crianças estão se vendo superpotentes e muito ágeis, muito inteligentes, a ponto de desconsiderar a inteligência e sabedoria dos idosos. Então, sabe aquela história? Hoje tem tanto livrinho infantil, né, que se compra, faz pacote. Por que não criar um momento? O Dia dos Avós foi ótimo para isso, foi num domingo. Sim. Criar um momento de sentar os netos e pedir para o vô e para a avó contar a história deles, sem ninguém olhar no celular. Né? Os netos não sabem a própria história. E o que os idosos mais gostam é de serem ouvidos, eles têm essa necessidade. Então, os pais ensinarem a diferença de sabedoria e de inteligência. E sabedoria só tem quem já viveu mais que nós. Isso independe de currículo. É a experiência que traz a sabedoria, não é? Doutora, vamos falar um pouquinho sobre esses avós que ajudam a cuidar dos netos, a criar literalmente os netos. Sim, esse é um problema, Marlene. Vamos trazer até um problema de saúde pública. Pelo número de idosos que eu consigo acompanhar aqui na rede pública, a gente tem um grande problema com essa inversão de papel às vezes. E o fato de os pais trabalharem, muitos o que conseguem fazer é deixar com os avós. Porque às vezes não conseguiu a vaga na creche, ou porque não consegue levar para o trabalho, ou tem que trabalhar em mais de um emprego. A babá é cara. A babá é cara para suprir as demandas, né? Então, na fase que o filho precisa de cuidado, esse alinhamento do casal, do que fazer, onde deixar, ou até mesmo alinhar as expectativas na parte financeira. Porque, às vezes, os boletos incansáveis dos pais colocam eles numa rotina do automático e esse filho fica de lado. E quando o neto percebe que tem algum domínio sobre o vô e a avó, quando são pequenininhos é mais fácil. Mas eu ouço muitas queixas ali na faixa, ali entre 8 e 12 anos, em que eles queriam ter mais atenção dos pais e não têm. E começam esse enfrentamento. E vô e vó começam a se sentir impotentes. Então, assim, criar os filhos não é e nunca foi função dos avós. Ajudar, sempre. Mas é a fase da vida que eu falo, a responsabilidade deles, eles cumpriram, né? Criaram os filhos. Sim. Então, essa carga de criar os netos e dar conta de tudo, e não só dos filhos. Tem muito vô e vó, agora vamos trazer para as vós, que cuidam dos netos e faz almoço todo dia para os filhos almoçarem em casa. Então, ela tem o cuidado com os netos, as questões de casa, almoço, arrumar a cozinha, arrumar neto de novo. Chega ao final do dia... Está exausta aquela pessoa. Está exausta. E aí o tempo da atividade física, o remédio que tomou no lugar errado, começa a ter dores pelo corpo. O mundo moderno, não sei se o mundo ou mesmo a falta de bom senso das pessoas trouxe algumas visões. Eu já ouvi pessoas que têm plena capacidade física dizer que, por que a minha mãe não quer cuidar dos meus filhos para eu ir na festa? Sim. Eu fico horrorizada, sinceramente, eu fico horrorizada. Qualquer mãe ficar muito feliz que o seu filho seja feliz. Mas a coisa colocada desta forma... não funciona. Né, doutora? A gente precisa, às vezes, bater a real, como diz a moçada por aí na conversa, para que essas pessoas percebam isso também, né? O pai e a mãe tiveram que dar os seus pulos para eventualmente ir para uma festa e possivelmente nem tivessem ido, talvez nem foram, né? E muitos não foram mesmo. Pois é. Tem alguns idosos, quando a gente pergunta, né? O que você gosta de fazer? Qual que é seu hobby? Alguns nem sabem do que só gostam, sem ser trabalhar. A vida inteira. Não se conhecem fora do trabalho. Pois é. Só viveu dando conta do que era necessário. Isso de sair, eu acho que pai e mãe precisam entender o seguinte. Filho é uma escolha, família é uma escolha. A vida não vai ser a mesma depois que chega alguém que depende dos seus cuidados. Perfeito, bem Então, colocado. essa reprogramação, e ela é temporária. Né? Passa tão rápido, né? Quer estar perto quando precisa, depois não quer estar perto mais. Exatamente. Se não aproveitar de pequeno, não aproveita mais. Exatamente. Que coisa. Doutora, quer tocar a musiquinha para nós? Como é que nós estamos de tempo aí, produção? Vamos para o intervalo e voltamos ou podemos fazer isso já? O que você acha melhor? Intervalo? Primeiro intervalo, enquanto a gente afina a viola aqui. Então, deve estar afinado esse violão. Tô brincando, doutora. Intervalinho, a gente já retorna. Fica ligado aí, você de casa. Aproveitando e falar para todos nós, né? Precisamos. Estamos em um lugar privilegiado. Sorriso. Sorriso.
Aqui temos vagas para muitas atividades. Eu sei que ainda falta, por exemplo, fisioterapia de reabilitação ainda falta, que a demanda é grande. Mas nós temos atividade para quem precisa só cuidar do envelhecimento bem-sucedido. Temos o CCPI, que hoje é um campo grande de atividade física. Nas UBSs temos os grupos de movimento, de alongamento. Então, cada unidade de saúde você pode procurar que os meninos da rede, eles estão capacitados, o João, o Murilo, o Tiago, a tentar delimitar qual a melhor atividade. E um outro ponto que sai até do setor público é que na cidade tem muitas possibilidades de clínicas, de academias, de preços variados. Tem idosos que não vão porque tem em mente que é caro. Só que quando vai calcular aquele valor por semana e pega o que usa de analgésico, relaxante muscular e anti-inflamatório, soma tudo, fica mais caro do que a academia porque gostaria. A atividade física também traz controle de dor. Eu até falo para alguns, Verdade. Não adianta só tomar o remédio, a gente precisa de alongar, Sim, né? tem Porque que cuidar. o osso fica fraco, o nervo fica preguiçoso, os músculos ficam mais inativos. Sim. Não tem como colher força sem depositar movimento. Então, tem estratégias aqui, espero que essa pessoa encontre, vá nos lugares, se oriente, porque é possível sim. Na própria unidade Não é pra básica de desistir. saúde. Sim. Perfeito, Exatamente. doutora. Obrigada pela resposta. A senhora foi convidada também como uma homenagem. Todos os anos a doutora se põe à disposição, se coloca à disposição, junto com o que está chegando aí, Matheus, O Matias. Matias, né? Parecidinho com o Hoje Matheus. é uma dupla, tá? Então vamos lá, doutora Juliana e Matias agora, cantando um pouquinho, trazendo um recado, não é cantando, mas vai tocar um violãozinho e trazer um recado para os idosos. Para a gente Vovôs. encerrar, eu vou deixar 2 mensagens. Uma em forma aqui de palavras e o trechinho de uma música, não dá para a gente tocar ela inteira, mas um trecho que eu acho que é mais simbólico. E é uma música que me acompanha, às vezes, em alguns atendimentos, de alguns idosos. Legal. Para a gente pensar um pouquinho na vida, tá? Vamos lá. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Que linda! Para os avós hoje, em cada ruga existe uma história, em cada conselho uma experiência, em cada abraço um porto seguro. Os avós nos ensinam que o tempo pode embranquecer os cabelos, mas jamais envelhece o amor. São eles que guardam as receitas, as tradições, as lembranças e os valores que atravessam gerações. Os avós são as raízes da família. Enquanto os pais constroem o presente, os avós nos lembram de onde viemos e inspiram um caminho para onde vamos. Cuidar dos nossos idosos é preservar a nossa história, nossa identidade e o maior patrimônio que uma família pode ter, que é o amor que atravessa gerações. Feliz dia que foi de domingo para todos os avós, mas acima de tudo, sejam muito felizes sendo avô e avó. Todos os dias. Doutora Juliana Siqueira, parabéns. Obrigada, sempre maravilhosa. Chegou até um parabéns aqui, a Júlia mandou sua xará, quase xará, né? Disse, doutora Juliana, voz maravilhosa. Arrasou na cantoria, doutora, parabéns. Obrigada. O fôlego está um pouquinho mais curto, o espaço está pouco. Gente, ela está no 9º mês de gestação, está nos dias do Matias chegar já. Inclusive para cantar sentado também é um pouco mais confortável. Judia um pouquinho, exatamente, né? Mas tá linda e, como sempre, essa pessoa maravilhosa que extravasa essa beleza que está lá no coração, que é o mais importante, né, doutora? Doidinha para ser a sua paciente.
né? A responsabilidade só aumenta. Ai, ai. Sempre bem-vinda, parabéns. Obrigada. Sucesso com a chegada do Matias. Já estamos aí ansiosos e na torcida para tudo correr muito bem, né? Para os pacientes que eu não vou ver provavelmente nos próximos meses, se cuidem. Eu falei para eles, quero quando voltar vê-los igual ou melhor que estão. Então, sem sigam preguiça. se cuidando. Aqui, meninas, agradeço Marlene, Milena, a Rádio Sorriso FM, que sempre abre esse espaço. Muito obrigada de coração, né? Vocês levam informação de qualidade para todo mundo e o alcance é muito grande. Então, o rádio, ele não perdeu e não perderá seu brilho. Sim, e principalmente para essa classe maravilhosa dos Com idosos, certeza. né? Que para eles nós temos sido companhia com muito orgulho, inclusive. Que bom. Com certeza.